belo dia eu estava navegando pela internet e vi que todo mundo estava falando de Oshinoko no mangá. Eu não estava vendo o mangá, tava mais assistindo o anime e eu estava segurando isso, mas como a internet implodiu por causa disso, eu decidi dar uma lida e... Ai, mano, que foi isso que acontece? Bom, se você não conhece esse canal, meu nome é Ryu, falo de animes, e se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, considere se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar a fortalecer e ativar o sino de notificação, porque o YouTube não recomenda os vídeos. Eu prometo a você que se você fizer tudo isso, a sua mão não vai cair. Dito isso, vamos lá. Obviamente isso vai ter spoilers. Oshinoko. Depois dos eventos que vão acontecer nessa segunda temporada, é revelada a identidade do pai do Aqua e da Ruby. O nome dele é Hikaru Kamiki. Ele fez parte da companhia de teatro que a Ai fez uma participação e que o Aqua fez a peça do Tokyo Blade, mas com o passar do tempo ele conseguiu galgar no mundo do entretenimento, se tornando um grande figurão do meio. E ele é apresentado de uma maneira que deixa bem preto no branco se ele é um vilão ou não. No caso, ele encontra com a atriz mais famosa do Japão, basicamente induz ela a ir pro Vasco. Nesse momento eu pensei, caralho, a história realmente tá colocando ele como um vilão. Ele joga os outros personagens na situação de perigo e ele se mostra feliz com isso. Se você acompanhou até o capítulo 158, os personagens fazem a vingança contra ele. E o que é isso? Primeiramente, para impedir que a carreira da Kana como idol fosse destruída, o Aqua revela que a Ruby e ele são filhos da Ai. A Ai também tinha programado fazer um vídeo documentando a história da Bikomachi. E aí, como vingança, o Aqua usa o hype causado por ele ser um ator popular e a Ruby também está como uma idol popular nessa época para fazer um filme mostrando a história da Ai e ferrando com o pai dele. Então é um filme meio que exposed, meio que um Hikaru Files. Chame como quiser, o plano é atacar a reputação de Hikaru. Eles, é claro, não vão usar o nome real dele, porque isso daria muito processo. Mas todo mundo vai se perguntar quem é esse cara. Tem umas outras coisas nesse filmezinho aqui que também deu trabalho de arranjar gente para investir no projeto, mas eles acabam dando um jeito. E o que são essas coisas que tem no filme? Bom, eu já vou explicar o que é. Himekawa, o cara que interpretou o protagonista de Tokyo Blade, ele tem o mesmo DNA paterno do Aqua. Os dois são filhos de Hikaru Kamiki, e isso é uma parte polêmica de Oshinoko, em que a mãe do Himekawa, enfim, no filme inclusive eles representam que ela usou dele durante essa época, e ela engravidou dele, e mano, foi pesado, foi bem pesado. O filme também mostra que ele foi o mandante do assassinato da Ai. Por isso que é um filme que foi complicado achar investidores, porque ninguém vai querer apontar dedo para um figurão da indústria de que ele é a porra de um assassino e ainda revelar o trauma dele. A maioria não ia querer fazer uma coisa dessa, mesmo usando atores famosos e renomados e no hype. Realmente é um negócio arriscado fazer uma porra dessa. Mas apesar das dificuldades, eles conseguem encontrar investidores e conseguem fazer o filme. Apesar disso, depois do filme ter mostrado ele como alguém que sofreu a tragédia, e uma coisa que Oshinoko faz muito, que é brincar com a nossa perspectiva. Porque da nossa perspectiva, depois de assistir o filme, apesar dele ter feito as merdas que ele fez, dele ter mandado matar a Ai, ele ainda foi, no caso com a mãe do Himekawa, ele foi uma vítima. Não significa que ele não é o culpado pela morte da Ai. Mas logo depois que a gente vê isso, ainda tá fresco na nossa memória que ele passou por uma merda. E quando o Aqua confronta ele, depois dele ter assistido o filme, ele é apático, ele não tá sentindo nada. Pelo menos não até aí. O que acontece é o seguinte, o Aqua mostra pra ele uma última gravação da Ai. E nessa gravação a Ai explica o porquê ela largou o Hikaru. Eles se envolveram romanticamente e eles estavam juntos. Mas quando ela descobre que ela ficou grávida, ela fala que é melhor ela se separar do Hikaru. Mas ela não conta o Hikaru o porquê. E o porquê é que ela notou que ele já estava muito abalado com o trauma que aconteceu com ele quando ele era mais jovem e que ele não ia tancar o fardo dela e do filho. Então ela decidiu, para preservar ele, se afastar. Não muito diferente do que o Aqua fez com a Kana durante a história. Depois de ver isso, o Hikaru quebra. Também tinha sido nos revelado pelo filme o lado do Hikaru. Os pais do Himekawa, o pai não estava sabendo do crime da mãe. E o próprio Hikaru contou. No momento de fúria, o pai do Himekawa, os dois foram pro Vasco. No final, Aqua e Ruby conseguem a sua vingança. O pai deles está quebrado e ele pretende se entregar na justiça. Uma
Uma coisa interessante dessa resolução é que a obra faz o seguinte: ela pega e ela cria a temática de vingança. E mesmo ela mostrando que o vilão ele teve um passado traumático, ele não faz o seguinte: tá bom, então a gente vai te perdoar. Não, você vai tomar a vingança. A vingança, nesse caso, numa história que a temática da Ai, que era a personagem principal no começo da história, era a mentira, a vingança foi falar a verdade. Isso é legal. Mas mesmo ele se entregando, ainda resta um problema. Uma das integrantes da Bicomate, ela ainda está solta e ela estava envolvida com o Hikaru. E quando ela descobre que o Hikaru está prestes a se entregar para a polícia, ela surta. E você tem a Ruby prestes a realizar o sonho da apresentação da mãe. O último capítulo que teve do mangá, que chamou a atenção na internet, a mesma cena que acontece com a Ai, acontece com a Ruby. No começo, a Ai é morta a uma facada quando ela abre a porta de casa bem perto dela realizar o sonho. E aí acontece a mesma coisa com a Ruby. O capítulo vai rodando normal, não tá acontecendo nada muito grandioso, nada. E aí na última página, facada. E aí eu falei, caralho, bait. Não é a primeira vez que o autor faz um bait em Oshinoko. Pode ser que a Ruby não morra, mas muito provavelmente isso foi a mando dessa integrante da Bicomate, que anteriormente era uma amiga da Ai, mas devido ao aumento da fama da Ai com ela acabou ficando em ostracismo mesmo dentro do grupo. E começou a amizade dela, o amor que ela tinha pela Ai, começou a se tornar ódio. E ela pode muito bem estar descontando na filha. Isso foi imprevisível pra cacete. Tipo, não tinha sinal nenhum que isso ia acontecer. Mas faria sentido. Mas, tipo assim, pela obra, seria interessante uma coisa que, tipo, a filha tentando seguir a mesma carreira que a mãe, de uma maneira diferente da mãe. Ao longo da história vai se trabalhando a Ruby para que ela não seja que nem a Ai, mas mesmo ela trilhando a mesma carreira. Só que aí o que acontece é a obra dar o mesmo fim que deu a mãe. Seria um final trágico. Seria um final trágico se ela morresse. A não ser que isso não fosse o final. Porque também tem a possibilidade da história não acabar e estender pro Aqua procurando o assassino da irmã. Ou poderia ser um final para a obra. Seria um final trágico. Muito trágico. Mas seria um final possível. A partir disso, já que o autor fez essa loucura. Tem umas vezes que Oshinoko dá uns momentos de que o negócio vai ficar mais maluco. E tipo... E acaba não acontecendo nada. Por isso que eu acho que pode ser um bait. Ou pode ser alguma coisa mais séria. Uma coisa interessante nesse mangá, que mesmo que tenha partes que não são muito interessantes, ele consegue prender a atenção porque você não sabe o que vai acontecer. E pode ser que não aconteça nada. Ou pode ser que aconteça tudo. Enfim, isso pra mim é o mais legal da história. Como a obra é conduzida de uma maneira pra prender você, eu acho isso a parte mais legal de Oshinoko. E eu não poderia esquecer, mano, eu quero muito falar disso. Eu não tinha um canal na época. Então eu tenho que falar da Imoto. Ai, bora lá. Nossa, essa parte é engraçado. Essa parte também foi polêmica. Que é entre o Aqua e a Ruby. Que a Ruby e o Aqua descobriram a identidade deles antes. Que o Aqua era o médico da Ruby e a Ruby era a paciente, a garotinha que estava em estado, né? Indo pro Vasco. E acontece quase que um romance. Inclusive tem uma cena, um quadro bem bonito da Ruby dela dizendo: Ei, você lembra da promessa? Porque ele prometeu que ia casar com ela quando ela fizesse 16 anos. E aí ela chega: Eu fiz 16. Aí eu... Mano, tipo assim, muita gente na internet provavelmente coringou por causa disso de Siscom. Eu só ri quando vi esse quadro. E quando aconteceu a outra coisa, eu ri mais ainda. O Aqua faz o personagem do pai. Inclusive ele protagoniza aquela cena, enfim. E a Ruby faz o papel da Ai, da mãe. E eles têm uma cena de beijo. Olha, poderia fazer outro tipo de cena. Mas, tipo, rola um beijo antes dessa cena. Aí eu não vou dizer nada, velho. Eu só rio. Eu só achei engraçado isso. Muitos de vocês devem estar pensando que você tá passando pano pra isso. E
E a verdade é que, mano, eu simplesmente não tô nem aí. História de ficção, entretenimento, provoca emoções diferentes em seres humanos diferentes. E o que provoca em mim todo esse arco daí do Siscom foi o riso. Inclusive, mano, eu ri muito. Eu ri muito, velho. Depois que eles brigam por causa de todo esse negócio de revelar a identidade deles. Revelar que eles são filhos da Ai. Ela fica muito próxima do Oni-chan, velho. O anime e o mangá fica fazendo piada disso. Mano, foi muito engraçado. Muito engraçado mesmo. É uma emoção. O riso, colocar as pessoas pra rirem, é uma emoção. Você querendo ou não. Na questão das heroínas da história, falando sério sobre a questão das heroínas da história, eu falarei mais disso quando rolar no anime, velho. Porque eu ainda tô processando isso. Mas. O meu raciocínio tá por aí. A história trabalhou muito a Akane e o Aqua no começo. Aí depois teve a separação deles. Teve essa parte das reencarnações com a Ruby. Teve mais isso. E a Kana meio que foi colocada mais de lado. E a história, depois dessa vingança, tá querendo colocar a Kana como a próxima heroína. Não que eu não goste da Kana. Mas a verdade é que eu acho estranho não ter muito desenvolvimento da relação dos dois. Embora que tenha alguns momentos que você vê que o Aqua se importa com a Kana. Mas não parece algo tão romântico assim. E a minha favorita... Rapaz, depois do arco da cosplay, eu comecei a gostar mais da Ruby. E eu acho que é... Bora ver, velho. Bora ver no anime. Mas... É um pouco difícil dizer... Eu vou colocar a Ruby. Só pelo meme, por enquanto. Aí depois, quando tiver no anime, depois de eu pensar um pouco mais, eu digo qual é a minha favorita. Porque realmente eu fico em dúvida aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham que vai acontecer na história. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like se gostou do vídeo, se inscreva se não for inscrito, deixe nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham que vai acontecer em Oshinoko. E até a próxima. Tchau.